Olá, tudo bem? Eu hoje vou começar este vídeo de uma forma bem diferente do habitual. Vou começar contando uma piada. Não se assustem, ela não vai ter graça nenhuma porque eu não tenho nenhum jeito para contar piada, mas porque, como acontece com todas as piadas, as coisas são levadas ao exagero. E no caso desta, ela trata de uma questão que tem a ver com o psicológico das pessoas e que tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar a seguir. A piada é a seguinte: um amigo precisava dar notícia ao outro amigo que tinha um problema cardíaco, sofria do coração, de que os pais dele tinham morrido. E qual foi a ideia brilhante que ele teve? Chegou à beira do amigo e disse: Olha, você tem muita família, uma família muito grande? Tenho. Tenho meus pais, tenho os meus primos, tenho tios. A minha família é mesmo muito grande. Pois é, morreram todos. E não, quando estava para morrer, não, não, calma, não foram todos, foram só os seus pais. Ele, sentiu aquele alívio que perante a ideia da morte de toda a sua família, afinal, só os pais tinham morrido. É claro que esta piada, como acontece sempre, lá está, é um levado ao exagero. Mas porquê que eu estou a trazer essa piada agora? Porque no vídeo anterior, em que eu falei das questões das privatizações, falei da Sabesp, houve um aspecto que eu me esqueci de falar e que é usado com muita frequência, não só nesses casos, como noutros casos, que se usa bastante. Vocês com certeza já se depararam por muitas situações em que as pessoas são levadas ao medo, aquela ideia do catastrofismo, o medo iminente, o perigo iminente. Essa é uma técnica psicológica que, infelizmente, funciona bastante bem, porque algumas pessoas se deixam intimidar com uma certa facilidade. Mas no caso da Sabesp, eles fizeram uma coisa uh, bastante eficiente, funcionou bastante bem, que eu não sei se vocês tiveram conhecimento, é que logo no primeiro mês que a Sabesp foi privatizada, as pessoas começaram a receber faturas de valores que elas não tinham como pagar. Eu vi casos de pessoas que pagavam, sei lá, vamos supor, um valor inferior a 100 reais por mês e que de repente aparece-lhes uma fatura de mais de 1000 reais para pagar e as pessoas dizem, eu não tenho condições de pagar isso, eu não tenho rendimento para pagar isso. As pessoas apanharam um susto muito grande. Qual a resposta da empresa? Que isto tinha sido um problema informático ou qualquer coisa desse género e que ia ser corrigido. E quando a fatura veio corrigida, veio uma fatura efetivamente bem mais alta do que aquela que as pessoas estavam habituadas a pagar, mas significativamente menor aquilo que tinha sido a fatura que veio por engano. Vocês estão a ver como se trabalha o psicológico das pessoas? Tem tudo a ver com a piada que contei há bocado. O que acontece? Se a Fabesp fosse, por isso simplesmente, entregar a fatura pelo seu valor, porque o valor que pretendia fazer, isso havia um choque negativo das partes das pessoas. Poxa, a minha fatura subiu, sei lá, eu estou a pagar agora o dobro do que pagava pelo saneamento, estou a pagar agora o dobro pelo serviço. Mas se a empresa manda uma fatura não do dobro, mas sei lá, 10 vezes maior, um valor que a maior parte das pessoas não tem condições de pagar, o impacto negativo é tão grande que se a seguir ela corrigir a fatura apenas pelo dobro do valor, aquilo já não parece ser tão mau e as pessoas deixam de falar naquele assunto. Isto é uma estratégia que tem tanto de mafiosa, tanto de mau caratismo mesmo, como de eficiente. Porque, de facto, não se voltou a falar do assunto. Isso saiu na televisão na altura, houve várias pessoas a ser entrevistadas extremamente preocupadas com o facto de não poderem ter condições de pagar aquilo, e logo a seguir acabou, não se voltou a falar no assunto. Porquê? Porque perante o choque que as pessoas tomaram no início, um choque muito menor, de repente, se torna quase que indolor. Vocês perceberam a tática? Essa é basicamente a mesma tática que se usa, essa com muito mais frequência, que é o medo. O medo é usado em muitas situações. É usado inclusivamente na religião. Porquê?
porque é uma forma de exercer poder sobre o outro. Se eu consigo incutir no outro o medo por alguma coisa em que eu apareço como aquele que vai conseguir que aquele perigo não se dê, as pessoas vão passar a depositar em mim um poder que eu não tenho, até porque frequentemente, ou quase sempre, o perigo não existe. Então ele não vai ocorrer, não é porque eu tenho nenhum poder. Ele não vai ocorrer porque não ia ocorrer de qualquer forma, porque aquilo não tinha nenhum pés de cabeça. Passa-se apenas de um medo irracional. E no caso de que Fabesp usou, foi usar esse medo irracional das pessoas em proveito próprio e funcionou de uma forma impecável. Portanto, era só este complemento que eu queria deixar neste vídeo. Continue a assistir o vídeo. Se não se inscreveu, inscreva-se, porque eu tenho muita honra em ter vocês no meu canal. Eu estou muito satisfeito pelo facto de este canal ter começado a crescer num ritmo que eu não esperava. Como eu já disse antes, quando eu criei este canal, não era com o objetivo de fazer dele um grande canal, era mais para ter um espaço para quase como uma terapia para mim próprio. Mas depois, quando aconteceu dos vídeos começarem a atingir bastantes pessoas, eu comecei a ver que é possível tornar este canal maior, fazer chegar a mais gente. E ele só poderá chegar a mais gente com a vossa colaboração também. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.